Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, o caso das joias aí envolvendo Mauro Cid e Bolsonaro teve uma reviravolta importante. Agora o advogado está dizendo ali que o Mauro Cid me parece que vai assumir tudo sozinho. Peraí, será que esse advogado tá lá para defender o Mauro Cid ou para defender o Bolsonaro, já que ele insiste em falar que o Bolsonaro não tem nada a ver? Vamos trazer reflexões, eu quero fazer alguns questionamentos polêmicos nesse vídeo, então fica aqui, deixa a sua opinião, ele é sempre muito importante. Trarei também aqui as notícias envolvendo aí o ministro do Lula, que aí foi alvo, de uma operação da Polícia Federal. As contas dele foram bloqueadas por um ministro do STF, tem muita coisa acontecendo. E detalhe, não é por corrupção neste governo, que pode estar acontecendo também, né? Sempre importante ficar atento. Mas bolsonarista não tem moral para falar sobre, porque as acusações que recaem sobre ele é de investigações que começaram, por coisas feitas no governo Bolsonaro. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, nos dê essa força, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E eu quero divulgar no começo desse vídeo, a vaquinha que estamos fazendo para ajudar o Evandro, pai de um amigo meu aqui de Uberlândia, que não tem condições financeiras de comprar o aparelho auditivo, já que ele é deficiente auditivo e o seu aparelho, quebrou, foi quebrado, e ele tá fazendo a vaquinha para comprar outro, para poder voltar aí, a ter uma melhor qualidade de vida. Eu tô aqui fazendo essa campanha já há alguns dias, nós já passamos a marca de R$ 4.328, então faltam menos de 2.700 e a sua ajuda pode ser importante. 1, 2, 3, 4, 5 reais. Ou copia o link que está no comentário fixo, espalha nos grupos da igreja, do centro espírita, enfim, da família. Vamos fazer com que mais pessoas fiquem sabendo e ajudem o Evandro a alcançar a sua meta logo. Pessoal, é o seguinte, vamos trazer aqui informações relacionadas às joias. Eu sei que esse assunto tem hora que fica chato, fica batido, mas não tem jeito. É um negócio assim, concreto, que pode colocar na cadeia Bolsonaro, que pode ir por diversos motivos. Então a gente tem que estar sempre atento aos desdobramentos. Eu estou acompanhando muito de perto, atualizando vocês, não só com as notícias, mas também deixando reflexões pessoais e, é claro, aquelas que a gente vai pensando, ouvindo os outros, lendo o comentário de vocês, inclusive. Aqui vai dizer que o advogado César Bittencourt, que defende Mauro Cid, afirmou a jornalistas que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro assumiu toda a culpa pela venda das joias. A defesa do militar afirmou que Cid não acusou o ex-presidente de corrupção. Bittencourt, que é um advogado que vem dividindo opiniões sobre a estratégia na defesa de Cid, encaminhou para jornalistas explicações sobre o longo depoimento do tenente-coronel à Polícia Federal. Abre aspas para o advogado: estão colocando palavras que não tem no Cid, acusações ao Bolsonaro que não existem. O Cid assumiu tudo, não colocou o Bolsonaro em nada, não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando o Cid contra Bolsonaro, disse o advogado. Que é isso? Quando eu li isso aqui, eu pensei, falei, puxa, será que ele é advogado do Cid ou do Bolsonaro? Porque não é possível, vai fazer com que o seu cliente assuma tudo sozinho? É inacreditável. Até falei mais cedo aqui, ele prestou depoimento lá, segundo consta, por mais de 9 horas. Falei, puxa, deu detalhes ali que certamente podem trazer novas frentes de investigação para a Polícia Federal. Eu até falei, tomara que não vaze o que foi divulgado. Por quê? Porque isso pode servir para ajudar Bolsonaro na sua estratégia. Aí ele vem aqui e tem uma fala que, olha, isso aqui caberia perfeitamente na boca do advogado do Bolsonaro. É inacreditável. E olha que esse advogado entrou tem pouco tempo. Será que é pergunta que eu faço aqui? Será que o papel dele ali é livrar o Bolsonaro e ferrar o seu cliente? Não sei, não estou aqui acusando de nada, mas é muito estranho essa postura, esse comportamento do advogado. Aqui vai dizer a matéria que Bittencourt não disponibilizou a íntegra do depoimento formal ou outros elementos entregues pela defesa sobre a responsabilidade de Mauro Cid. Integrantes da PF ouvidos pela CNN se limitam a dizer que ele vem colaborando com as investigações. O que ele pegava, disse aqui o advogado, era o dinheiro do presidente, os vencimentos dele e a aposentadoria, que dá em torno de R$70 mil. Esse era o dinheiro que o Cid pagava às contas dele, Bolsonaro. De acordo com a defesa, Cid fazia os pagamentos em dinheiro vivo porque seriam a preferência de Bolsonaro. Bom, e relacionado aqui à movimentação multimilionária, incompatível com o salário do próprio Mauro Cid, vai falar o quê? Então, assim, esse cidadão está enroladaço
né? E aí tem a oportunidade, né, de explicar o que estava acontecendo de fato e vai ficar com essa versão. Repito o que eu tenho dito aqui já há muito tempo. O Mauro Cid era ajudante de ordens. Qual que era a função dele? Cumprir ordens que recebia do chefe. Quem era o chefe? Bolsonaro. Então quer dizer que o Mauro Cid agiu por conta própria? Num negócio tão delicado aqui que poderia, né, comprometer Bolsonaro, que mesmo sem saber de nada, né, será que o seu ajudante de ordens estaria durante o expediente, né, fazendo isso aqui, vendendo joias, recomprando, negociando? Olha, né, tenha santa paciência com esse argumento. Sinceramente, eu fico pensando, será que isso aqui não é um negócio só para distrair? Daqui a pouco ele fala outra versão, para ver qual vai ser a reação dos Bolsonaro. Será que o Mauro Cid está com medo? Será que ele foi ameaçado? Sim, não dá para negar as vinculações antigas. É só dar um Google aí, né, de Bolsonaro com milicianos, né, gente com parente de miliciano trabalhando no gabinete deles lá, do Flávio Bolsonaro. Então, né, não se sabe direito. Levanta-se especulações, eu não quero aqui trazê-las, mas da morte do Bebiano, que é alguém que, segundo consta, sabia demais e teve uma morte, no mínimo, né, muito estranha. Então vamos aguardar e ver se teremos alguma outra reviravolta nesse caso, porque, francamente, está muito esquisito. E se a PF, né, perceber que está tendo divergência de informações, contradição entre uma fala e outra, entre os outros depoentes, né, o Mauro Cid pode, mesmo tentando livrar o Bolsonaro, pode não conseguir. Pode ser que ele se ferre ainda mais, assumindo para si toda a culpa, e pode ser que não consiga aliviar o lado do Bolsonaro, a depender do que os outros também tenham falado. Pessoal, é o seguinte, o ministro Barroso, do STF, decretou o bloqueio parcial dos bens do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que é do União Brasil, né, que é ministro agora do governo Lula, após a operação da Polícia Federal, que apura desvios e lavagem de dinheiro envolvendo a Codevasf, uma companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba, lá no Maranhão. Barroso atendeu a pedido da Polícia Federal para bloquear bens dos investigados, entre eles o próprio ministro, por entender que há indícios de desvio de dinheiro referente à emenda direcionada e que há necessidade de as investigações prosseguirem. A operação Benesse foi deflagrada na manhã de sexta e tem como principal alvo a prefeita de Vitorino Freire, Luana Rezende, que é quem? Irmã do ministro das Comunicações. A ação visa desarticular organização criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, envolvendo verbas federais da Codevasf. A PF chegou a pedir busca e apreensão nos endereços do ministro, mas na ocasião Barroso indeferiu o pedido por entender que não havia qualquer elemento que indicasse especificamente a atuação direta do Juscelino Filho. Sob o comando da irmã do ministro das Comunicações, a prefeitura de Vitorino Freire renovou ao menos 2 contratos com uma empresa que já havia sido alvo de operações da Polícia Federal. E aí, certamente algum bolsonarista vai estar aqui assistindo. Sim, tem alguns que assistem aqui e eu fico feliz, né, que eles assistam, que eles façam reflexões e quem sabe um dia abandone de vez o bolsonarismo, enfim. Mas aí o que acontece? Se tiver bolsonarista aqui me assistindo, fica o recadinho para você, toma cuidado antes de ir para as redes sociais, dizer o seguinte: foi só Lula vencer que a corrupção voltou. Calma lá. Porque, vejam bem, a empresa Construservice foi investigada no âmbito de 2 operações em julho e outubro do ano passado. Mesmo assim, em agosto e novembro, a prefeitura prorrogou 2 contratos com a empresa no valor de R$8.900.000. Ou seja, no governo de Bolsonaro. Isso aqui é escândalo que aconteceu no governo de Bolsonaro. William, mas você está dizendo que não continua acontecendo? Olha, eu acho que continua. Acho. Né, porque ela continua prefeita. O então deputado federal Juscelino virou ministro mais influente. Então tem que investigar, tem que apurar tudo. Se foi corrupção antes, se continua agora, temos que combater corrupção, punir os corruptos, né, evitar que isso continue. E assim, é surreal que diante de tantos elementos, né, e não é de agora, essa investigação começou no ano passado, quando o Juscelino assumiu. Eu fiz um vídeo aqui, eram 3 bastante complicados do União Brasil: o Valdez Góes, a Daniela do Vaguinho, que já saiu recentemente aí, e o Juscelino. E aí o que acontece, né? Então isso aqui é uma coisa antiga, o Lula decidiu bancar, não, continua por aí. Agora tem essa operação, por enquanto ele continua ministro, pelo menos até enquanto eu parei para gravar esse vídeo. Isso aqui vai fragilizando, é uma polêmica que está aí. Bolsonaristas hipócritas criticando, porque o ministro, né, tá aí. O Bolsonaro manteve o Milton Ribeiro, ministro da Educação, né, que foi acusado lá de corrupção, né, envolvendo barras de ouro e tudo mais.
Até o Bolsonaro tem lá uma coisa polêmica, né? Coloca a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Depois o próprio Milton pediu demissão, porque o Bolsonaro não demitiu. E aí, tempo depois, o Milton Ribeiro foi preso, depois saiu, enfim. Mas, né, tá aqui, tem muitos detalhes preocupantes e, na minha opinião, manter esse ministro, o governo Lula, só fragiliza o atual governo, que precisa, enfim, de evitar esse tipo de polêmica e de desgaste. Se for o caso, afasta. Ah, não, ó, depois apurou lá, ele é inocente, volta pro cargo. Mas enquanto tá tendo investigação, inclusive aqui com bloqueio de bens, mantê-lo no cargo, na minha opinião, não ajuda em nada. E policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Vitorino Freire e Bacabal. Também foram cumpridas medidas cautelares, como suspensão de licitações, proibição de celebração de contratos com órgãos públicos e indisponibilidade de bens. Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por fraude à licitação, lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva. Bom, pessoal, eu quero, antes de finalizar esse vídeo, indicar aqui um vídeo muito bacana. Eu assisti a participação do comandante Robson Farinazzo no Disparate, que é o podcast do Disparada, canal no YouTube muito bacana que eu acompanho, tem massa crítica, tem, né, muitos quadros, né, bastante interessantes lá. E eu assisti lá o Farinazzo com o Álvaro Camões e Arthur Silva, um papo de altíssimo nível sobre a guerra na Ucrânia, falaram do Níger, situação de outros países e sobre o nosso querido e amado Brasil. Vou deixar o link para quem não assistiu e quiser assistir, realmente vale muito a pena. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, quem puder espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!